Roteiros e temperos. Oferecimento MB Inconfundível. A cada inovação, uma revolução. Olá, sou Paulo Roque, produtor audiovisual e amante da boa mesa. Juntos vamos fazer uma jornada enogastronômica para descobrir, experimentar e mostrar tudo o que existe de melhor para comer e beber em Belém. E neste episódio, nós vamos fazer uma viagem pelos mistérios e segredos do mundo das borbulhas mágicas. O mítico champanhe Veuve Clicquot tem 250 anos de existência. São muitas histórias. Essa bebida dourada, delicada e reverenciada no mundo inteiro tem mistérios, tem segredos, como o terroir, o clima daquela região de Champagne na França e as próprias uvas que são selecionadas e combinadas. Enfim, quem conhece muito desses segredos e também um monte de histórias é François Retoquer, da Moët e Hennessy. François, muito obrigado, em primeiro lugar, por participar deste episódio especial. Muito obrigado, Paulo. Uma honra para mim participar desse episódio sobre a minha bebida favorita, que é champanhe, e particularmente de uma marca que aficionou particularmente, que é Veuve Clicquot Ponsardin. São 2 séculos e meio. É claro que são histórias e histórias. E as que a gente conhece é a Madame Barbe. Se casou com François Clicquot. Se tornou Madame Clicquot e começou a produzir champanhes na vinícola que eles tinham. Só que ele faleceu muito cedo, ela logo ficou viúva, por isso Veuve Clicquot, a viúva Clicquot. E consta que a produção é do início do século XIX. Tem uma lenda que mais ou menos por volta de 1812, no fim das guerras napoleônicas, ela procurou dar um jeito de fazer chegar via Amsterdã ao czar russo garrafas do champanhe Clicquot. E ele, diz a lenda, ao experimentar, ficou maravilhado, ficou encantado e disse que queria tomar o champanhe Clicquot todos os dias o resto da vida dele. Se é verdade, nós não sabemos, mas seria uma grande estratégia de marketing? É interessante porque tem muitas lendas ao redor de Madame Clicquot, de champanhe em geral, mas muito de Veuve Clicquot. Então vamos lá, a maior, a ideia é boa, está tudo certo, mas é um pouco romançado. Não é isso? Claro, é romantizado. Romantizado. Então vamos lá. Bom, já é importante saber que a viúva, Madame Clicquot, 250 anos atrás, é o sogro dela que criou a casa, Philippe Clicquot, o pai do François, certo? E ela deu continuidade depois. Ela deu continuidade, então, a partir de 1805, ou seja, 30 e poucos anos depois. Na verdade, quando o marido faleceu, François, ela ficou viúva, ela decidiu de tomar as rédeas da casa. E só a partir desse momento ela começou a dirigir essa casa. Mas ela aprendeu tudo no campo. Era uma mulher já empoderada para o seu tempo, não é? Incrivelmente, sim. 27 anos, era uma menina, né? Claro. Imagina, mesmo hoje, uma mulher de 27 anos que se tornou CEO de uma empresa, é raro. Imagina 1805, onde a mulher não tinha nada de direita, ela nem podia votar, nem podia ter uma conta bancária, era realmente a proprietária. A propriedade do pai e depois do marido. Então, ficar viúva é um jeito para, ao final, se tornar livre. Ela ela sentiu que ela tinha a capacidade de tomar as rédeas dessa empresa, dessa casa, e fez um sucesso enorme. Sabe graças ao quê? Uma obsessão. Ela considerava que ela deveria fazer o melhor para tudo, os vinhos particularmente, as garrafas de vidro, as rolhas, uma única qualidade, a primeiríssima. Isso era a obsessão dela e graças a isso ela se tornou realmente um champanhe excepcional. É verdade que na Rússia foi o começo do sucesso. É verdade que ela, em segredo, ela encheu um barco de um néctar dela, do ano base 1811, mas em 1814. Mas porque as pessoas talvez não sabem, mas nessa época tinha um bloqueio inglês
Então não podíamos viajar, fazer negócio por mar. Mas ela falou ao comercial, vai, porque daqui a pouco Napoleão vai cair e os ingleses vão deixar a gente fazer negócio normalmente. Ela acreditou, ela tinha essa visão estratégica, não é? É visionária. No mesmo momento, na Champagne, os concorrentes falaram, Napoleão caiu, agora eu vou mandar garrafas lá para a Rússia. Tarde demais. Ela já porque tinha conseguido. já tinha as garrafas em São Petersburgo. Da mansão Clicquot. Dessa qualidade da primeiríssima. Então, e também no ano, uma safra base maravilhosa, que era o ano do cometa. Então, os russos lutaram para comprar as últimas garrafas. O Louis Bon, comercial, escreveu correios incríveis que falando que não, eu quero a última caixa. Ele falou, Madame Clicquot, precisa de mais champanhe agora. A partir de lá foi um sucesso maravilhoso. Aliás, eu tinha a sorte na minha carreira de ter degustado 47 garrafas que Madame Clicquot fez nos anos 1840, descoberta num barco afundado no Mar Báltico em 2010. Encontraram o naufrágio em 2010, com garrafas produzidas ainda do século XIX. Exatamente. A primeira parte, 1840 e pouco. Então, sobre todas essas garrafas, tinha 47 que Madame Clicquot fez, que Madame Clicquot degustou e que eu degustei também. Isso foi um momento da minha vida inesquecível. Realmente tinha uma qualidade muito mais doce que um champanhe de hoje, 150 gramas de açúcar por litro. Hoje é apenas 10, até menos. Então 15 vezes mais doce que o champanhe de hoje. Era um néctar. Realmente é isso, vamos dizer um licor de champanhe. Mas era o estilo dessa época. Já tinha aquelas borbulhas mágicas que encantam, já tinha o frescor de ser uma bebida com aquela espuma. Então, apesar de ser um pouco doce, ele já agradava as pessoas e se tornou uma bebida para momentos especiais. No controle das borbulhas era não tão preciso quanto hoje, mas tinha borbulhas sim. Nas garrafas que eu degustei, poucas, que depois desse tempo, infelizmente, quando subiram, as garrafas perderam um pouco. Mais de 100 anos. Mais de 170 anos, 170 anos de idade, mas um frescor, uma acidez excepcional, porque o clima dessa época era realmente mais frio que agora. Então tinha muito açúcar, sim, mas como a acidez era muito alta, o equilíbrio era muito interessante. Madame Clicquot mesmo comprou também vinhedos, e os sucessores que compraram vinhedos, mesmo antes da classificação, eles sabiam onde eram os melhores lugares. Então temos um vinhedo realmente excepcional na Champagne, é reconhecido de todos. Então, isso é o primeiro segredo da Veuve Clicquot, qualidade do vinhedo. E o que você está falando, François, para a gente, inclusive, por exemplo, são coisas que eu não sabia, acredito que talvez muitas pessoas também não saibam, é que é uma mistura de várias uvas, de vários vinhedos e até mesmo de vários terroirs. Sim, na verdade, vários terroirs, várias uvas, 3 uvas principalmente, então Pinot Noir, Chardonnay, Meunier, e várias safras. 94% do champanhe é não safrado. Por exemplo, no exemplo do Veuve Clicquot Brut, não tem safra. Não tem safra. Não tem safra. Significa que é uma mistura, uma assemblagem de várias safras, vários anos de colheita. É para reproduzir sempre o mesmo padrão de degustação. Veuve Clicquot Brut deve sempre ter sabores e aromas de Veuve Clicquot Brut. Então é impossível fazer isso com uma safra. Por quê? Porque a safra é diferente do ano passado. Até a vindima, a época da vindima, se ela é um pouco antes, um pouco depois, interfere na quantidade de açúcar das uvas, que vai também gerar um pouco mais de fermentação ou não. Então acaba sempre mudando de um ano para o outro. Sim, é verdade. Como o objetivo da gente é excluir esse efeito da safra, usamos as safras mais antigas, vinhos de safras mais antigas, se chama vinhos de reserva, para completar, podemos dizer, compensar as diferenças da última safra e reproduzir exatamente as mesmas características de degustação. Mas olha, François, você está falando da Veuve Clicquot e a gente sabe que hoje em dia o mercado mundial de bebidas tem apenas 3% de consumo para espumantes e champanhes. É uma porcentagem muito pequena.
Apesar de que Veuve Clicquot, na mansão Clicquot lá em Reims, naquela a capital, a principal cidade daquela região de Champagne na França, que dá nome inclusive à bebida, dizem que tem 35 milhões de garrafas Veuve Clicquot nas caves lá da mansão Clicquot. Falaram nisso? Já falaram isso. É uma das coisas que são reveladas. Mas não sei se é verdade. Mas olha só, é que eu achei curioso nesta nossa conversa que a Veuve Clicquot não é, na verdade, a champanhe mais vendida do mundo. É a Moët Chandon. Esta é a champanhe mais vendida do mundo. E eu queria saber por quê. Como eu falei, Veuve Clicquot é um champanhe que tem muitos vinhos mais maduros, então tem uma complexidade aromática com aromas de envelhecimento terceiros que são mais abundantes que no Moët Chandon que falei. Eles têm 2, 3 anos de idade máximo os vinhos. Então, eles são sempre mais novos. Mais novos. Então o estilo é mais fresco. Que diferente. Não falou um é melhor que o outro. Só falou que isso é um estilo mais fresco. Vai ter flores frescas, a mineralidade, sabe? A pedra molhada fresca, fruta fresca. Aqui tem assim, mas tem também geleia de frutas, frutas secas, tostado, está mais tostado. Outra coisa, aqui tem muito Pinot Noir, 50% e até 55% de Pinot Noir, que é muito. Um champanhe médio é 38%. Ele tem 1/3 de Pinot Noir. E aí, Pinot Noir faz o quê? Faz uma sensação de vinosidade, de maciez, de corpo, sabe? Então ele é um estilo mais encorpado, mais, que preenche mais a boca, sabe? Ele é mais fluido, então mais fácil de beber. Você está falando de estilos, de champanhe, e me veio à mente uma tendência atual, que começou na França, se espalhou pelo mundo, Portugal, aqui no Brasil, inclusive, está muito forte, que é a produção de vinhos e espumantes de forma artesanal. Pequenos produtores, claro, estão fazendo bebidas de forma orgânica, de forma biológica. São, claro, pequenas produções. Na França, inclusive, tem um champanhe de Vigneron, que é uma bebida produzida de forma artesanal. Claro, são bebidas feitas em pequenas quantidades por pequenos produtores. O conceito deles é muito diferente do conceito da Veuve Clicquot. Então, qual é a diferença? Na verdade, o Vigneron existe faz muito tempo. Na garrafa você pode ver lá na identificação do produtor, tem um RM, que é recoltant manipulant, que é viticultor, ou seja, é um viticultor que faz champanhe com a videira dele, com a uva dele. Uma casa como Moët Chandon ou Veuve Clicquot é NM, Négociant Manipulant. É uma casa que faz um negócio de uva, ou seja, que compra parte ou toda a uva para fazer champanhe de vários produtores. Bom, no caso de Moët Clicquot, temos uma grande parte de vinhedos próprios, tipo 30%, e o resto compramos. Quando você comprar mais que 5% da sua uva, se torna uma casa, se torna NM. Então, recoltant manipulant realmente, é por isso que você fala artesanal, ele faz o champanhe com a uva dele, do vinhedo dele. Você sabe só disso. Vai variar sempre de ano a ano, de acordo com a safra, de acordo com a colheita. Porque ele não tem uma coleção de 450 vinhos de reserva. Para poder fazer uma consistência na produção. Exatamente. A força de uma casa é a constância, como você falou, porque temos muitos vinhos de reserva para manter esse padrão de degustação. Que uma casa, que um viticultor que vai ter 1, 2, 3 vinhos de reserva já é muito, ele vai ter dificuldade a reproduzir. Então vai ter muito mais influência da safra. Vai ter muitas diferenças entre uma safra e outra. De um ano a outra. É claro que a gente está falando tanto de champanhe, de espumante, mas chegou a hora de degustar, porque na verdade o que nós queremos é experimentar. François, inclusive, tem uma questão polêmica, é a forma de abrir uma garrafa de champanhe. O brasileiro é festivo por natureza, adora fazer o plop, né? De estourar a rolha, e é realmente um momento interessante. Tem gente que sabra as garrafas, que também é uma forma de abrir bem interessante em comemorações especiais, mas na verdade nem todos os lugares, nem todos os ambientes, nem todas as ocasiões vão permitir que se abra uma garrafa de champanhe ou de espumante de forma tão festiva. Às vezes você precisa ser um pouco mais sutil. Não, sim, é verdade. Não podemos imaginar um restaurante tipo 3 estrelas Michelin ou 2
mesmo uma, aliás, fazendo plop, 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 todas as mesas onde eles abriram um espumante. De 10 em 10 minutos. Imagina, não se faz, deve ser uma atmosfera tranquilo, silencioso, então não podemos, até pode ser assustador. Uma pessoa tranquilamente está comendo, bom, atrás dele. Não, e as rolhas, de repente, sem controle. Também. Um sommelier realmente, com um diploma de sommelier, ele deve abrir um jeito, um protocolo mesmo, e esse protocolo é silencioso. Então, se você quiser, eu vou apresentar. Não sou sommelier, eu sou enólogo. Não, você é enólogo, eu sei, mas você tem. Eu abri, eu acho que milhares de garrafas de espumante na minha vida. Você tem muito mais experiência. Então, tenho um pouco de experiência. Então, bom, geralmente as marcas hoje, as marcas modernas de champanhe, outro espumante, né? Chambon também tem. Temos uma marca para dizer é aqui que você deve tirar a cápsula. Aqui são 3 estrelinhas, sabe? Sim. Essas que são o logotipo da Veuve Clicquot, que vem do cometa do 1811. Sim, lembra? Do início do século XIX. Isso, um cometa, a safra era maravilhosa. E o vinho de cometa da Madame Clicquot ela vendeu para São Petersburgo, lembra? Sim. É isso, é uma homenagem a esse cometa, a essa estrela. Então lá são as 3 estrelinhas. 4, 5 e meio. Não são 6. Não são... Opa! O suspiro da mulher apaixonada. Ah, o suspiro da mulher apaixonada. Esse... você conhece. Hã? É isso, exatamente isso. É um momento mágico. Não é só degustar uma champanhe. É quase que um ritual. Na cápsula, você pode ver o retrato da Madame Clicquot. Só 2 retratos existem dela e nos 2 retratos ela tem mais ou menos 80 anos de idade. Porque não antes. Não tinha tempo. Trabalhava como condenada sempre. Então ela não tinha tempo para ficar aqui. Para trabalhar. Quando tinha 80 anos. Mais ou menos. Era uma mulher mais do que empoderada, ela era à frente do tempo. Ela tomou as rédeas da Maison Clicquot, ainda não era a Maison Clicquot, mas ela realmente fez com que essa bebida se tornasse famosa mundialmente e desejada até hoje. Até hoje é graças a ela, sim. Então, normalmente, depois o sommelier vai servir assim, pegando a garrafa assim. É melhor inclinar um pouco a taça. Por favor, eu vou segurar com você vê. Estamos no mundo das borbulhas mágicas, que foi o que eu disse no início do episódio. Isso aqui já é hipnotizante, porque não é? A gente fica envolvido por este movimento infinito. Você já fica feliz só de olhar? Só de olhar, só de olhar. Olha. Nossa, que perfume. É isso. De flores, de frutas. Amêndoa fresca. Sim. É um pouco de padaria, de brioche, até brioche tostada. É um veludo na boca. Ele dá uma sensação de volume, de bem preencher a boca inteira, até os lábios, as gengivas, a língua, tudo. Sim. Isso é muito graças à proporção de Pinot Noir. Não é só o corpo da bebida, ele tem algumas camadas de sabor que vão se revelando com notas de fundo e vai mudando completamente. Aquele sabor inicial, quando eu degustei o primeiro gole, ele já está completamente diferente na minha boca. Agora sim eu consigo sentir, talvez, não só as amêndoas, como frutas secas, e vai se transformando. E conforme o tempo vai passando, me vem outros sabores na boca. E é uma experiência incrível. Tem um Instagram que com muitos vídeos, uma centena de vídeos que Vinho com você, VOCE, Vinho com você. São dicas e respostas sobre várias perguntas que as pessoas fazem sobre vinhos. Estamos aqui com essas taças, com essa bebida mágica, borbulhante, maravilhosa, dourada, delicada. Eu acho que as pessoas têm que entender que não é para beber champanhe, ou um espumante que seja, é para se aproveitar os melhores momentos da vida, é para celebrar as amizades, os encontros, as conversas, enfim, saúde a todos, saúde. Saúde, Paulo. Sucesso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado nós. E olha,
você pode continuar acompanhando mais detalhes exclusivos em nosso Instagram, MB_Capital. Assistir outros episódios que também estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Siga, curta, comente e compartilhe. Saúde! MB apresentou Roteiros e Temperos, uma jornada gastronômica cheia de histórias e descobertas.